os termos que vocês vão ver ali num possível estágio, no mercado, no mercado de trabalho de vocês, independente se vai ser banco de dados, se vai ser desenvolvimento de aplicação, independente de qualquer coisa, tá? Então, os repositórios, o repositório é a camada responsável pela persistência dos dados. Trocando em miúdos, é a camada que se conecta ao banco e pega os dados que vieram tratados do service e se inserem dentro do banco de dados. Só isso, tá bom? Nada além disso. Os models são as nossas classes. Esses models aqui, esse nome models, eu particularmente gosto de usar ele por conta de quando eu comecei era nome de models, tá? Mas vocês podem ver isso aqui futuramente ou, né, em algum outro projeto como entidades ou entities. É exatamente a mesma coisa, tá? Muda-se a nomenclatura só, não muda a responsabilidade, não muda nada, tá? E os controllers, a camada de controllers, essa camadinha aqui é a grande responsável por trazer a nossa API à vida. É aqui que a gente vai ter, ó, dentro do Airport Controller, é aqui que a gente vai ter os nossos endpoints. Lembrando que os endpoints nada mais são que endereços acessíveis via protocolo HTTP, usando determinados verbos para definir a operação que ele vai ser feita. Lembra disso? Quais eram as operações possíveis que nós vamos trabalhar aqui com o verbo HTTP? É o GET, que é o read do nosso CRUD, é o PUT, o POST, que é o C do nosso CRUD, o UT, que é o update do nosso CRUD, o U do nosso CRUD, e o delete, é o D do nosso CRUD, que é o único nome igual, tá? Lembrando que eu fiz até aquele desenho lá no ScalaDraw, referenciando, né, o CRUD com os verbos HTTP. Deixa eu ver se está aqui, deve ter salvo aqui no ScalaDraw. Olha lá que benção, tá aqui, ó. ScalaDraw, né? Tá aqui, ó. Então, o nosso create é o post, o nosso read é o get, o nosso update é o put e o nosso delete é o delete, tá? Só para fazer essa referência aqui. Beleza? Tem aqui todo mundo alinhado, todo mundo com a cabeça fresca, todo mundo descansado para a gente poder fazer agora o nosso... Terminar não, né? Pelo menos adiantar bastante a nossa API aí para ver se está tudo em ordem. O que nós vamos fazer? Eu vou deixar o controllers por último, tá? Eu vou fazer a camada de serviços, que vai ser onde vai estar a lógica da nossa aplicação, tá bom? Depois nós vamos fazer a parte do repository, para fazer a parte de acesso ao banco de dados, né? Onde nós vamos utilizar o driver do Mongo. Lembra lá do nosso driver do Mongo? Cadê o driver do Mongo? Aqui no controller, tá? Não, cadê? Onde que eu te posto mesmo? Ah, não, a gente só instalou, não referenciei em lugar nenhum. Esquece, lá. Eu tenho aqui, ó, nas dependências, nos meus packages, eu tenho aqui os dois pacotinhos já instalados, né? O MongoDB Driver, que é o cara que vai fazer toda a nossa mágica aqui, e o JSON, o NewtonSoft JSON, que é para fazer, a conversão dos nossos dados aqui. Na verdade, não é a conversão, é a representação das nossas data notations para o nosso JSON Object lá que vai trafegar, né? Com o nosso JavaScript Object Notation, ou o nosso amiguinho JSON. Beleza? Então, Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, exatamente. Já diria JSON, né? Vamos por partes. Então, nós vamos começar, já que nós vamos por partes, nós vamos fazer a parte do service, que basicamente é o quê? É simplesmente a nossa lógica de acesso a dados, tá? É a nossa lógica de aplicação, não é nem de acesso a dados. O acesso a dados nós vamos fazer lá no repository, tá? Então, vamos lá. Até aqui, tranquilo? Entenderam a função de cada... Lembraram? Fizeram aí o recarregar o cérebro aí de novo? Para lembrar para que serve cada uma das camadas ali? Sim, dá um joinha, se não, a gente fala de novo, tá? Fica tranquilo. Boa noite, professor. Ainda não realizaram a migração do curso. Se o senhor puder me dar ajuda lá, o pessoal, por gentileza. Evaristo, eu vou falar com o pessoal da... Eu não tenho acesso na plataforma, tá? Como professor mesmo. Mas eu converso com o pessoal da monitoria lá e quem sabe eles dão uma força lá. Manda para mim... Não, pode pôr até aqui, se você quiser.
o seu RA, só para eu passar para eles lá. Tá? Bom, então vamos lá. Agora nós vamos começar então a fazer, propriamente dita, a nossa camada de lógica da aplicação. Tá bom? Eu vou fazer um negócio aqui que a gente vai precisar usar no fim das contas, que é um conceito muito importante dentro da programação, tá? Chamado injeção de dependência. A injeção de dependência, basicamente, eu vou falar bem a grosso modo mesmo, a visão macro da ideia, tá? Onde você injeta dependências de recursos dentro da camada que você vai utilizar, tá? Onde você amarra a sua aplicação no funcionamento correto para que ela seja executada, tá? Então, basicamente assim, aqui nós vamos depender de um cara, tá? Onde nós vamos falar para ele o seguinte, nós vamos criar uma interface, não é interface visual, não é nada disso, tá? A interface é um conceito de orientação a objeto, onde a gente estabelece um contrato de funcionamento da nossa aplicação. Nós já vamos chegar lá. Mas a injeção de dependência faz com que esse contrato, entre aspas, seja realmente aplicado. Tá? Vamos entender primeiro esse cara aqui para a gente começar a desenhar, para a gente começar a escrever os nossos services aqui. Eu vou criar aqui, tá, uma outra classe dentro de service. Cadê? Eu vou criar uma outra classe, só que ela não vai ser do tipo classe. Ela vai ser uma interface. Tá? Para fazer a diferença, a gente coloca esse i na frente, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse i na frente do nome da classe que a gente está criando. Airport Service já é a nossa classe. Esse i significa interface. Qual que é a diferença entre esse cara aqui, ó? Tá vendo que está aqui, ó? Public Interface Airport Service. Legal. Aqui, a ideia da interface é quando a gente coloca um contrato de implementação de funções. Qual que é a ideia do contrato de implementação de funções? Aqui, eu não vou falar lá para o meu... Eu não vou escrever a lógica do funcionamento aqui. Aqui eu só vou falar aqui, cara, você precisa ter esses métodos. Lembra que são os métodos das nossas classes? Os métodos das nossas classes são justamente os caras que serão utilizados para operar o objeto das nossas classes, ou os nossos métodos ou funções. É a mesma coisa. O nome correto para orientação a objeto é método. Tá? O que são os métodos, então? São as funções que vão ser obrigatoriamente implementadas na nossa classe. Tá bom? Então, aqui, o que eu vou falar? Eu vou simplesmente declarar os métodos que eu vou utilizar. Tá? Muito bem, ele já trouxe para mim a maior parte aqui, tá? Eu vou ignorar aqui essa sugestão, mas eu vou explicar para vocês. Nós vamos usar, como eu falei, basicamente, quantos métodos nós vamos utilizar? Lembra que o método são as operações do nosso objeto. Se a gente vai usar a operação de criar, de buscar, de remover e de atualizar, nós temos basicamente 4 operações. Né? Então, nós vamos ter que ter 4 métodos declarados aqui. Pode falar. Se for 2 buscas, tem que pôr mais um método? Tipo, busca por IP e busca por nome? Ou não? Quando for 2 buscas... Tem que pôr mais um método ou no mesmo método puxa já? Por exemplo, eu vou buscar por IP, igual você fez aquele dia, ou pelo nome? Sim, você tem 2 buscas. Aí tem que pôr duas linhas, no caso de busca. 2 linhas, exatamente. Cada uma com o seu nome específico, né? Entendi. Mas, sim, você tem que declarar as 2, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar exatamente essa sugestão que ele trouxe aqui para mim e eu vou explicar isso para vocês aqui. Lembra que eu falei que, no caso nosso aqui, vai ser praticamente traduzir do português para o inglês? Aqui eu só estou fazendo o seguinte, ó. Aqui ele está dando um erro aqui,
que ele está precisando da referência dos módulos, tá? Só para ele parar de dar um erro aqui. Aqui tem um carinha a mais aqui e está tudo certo. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Lembra quando a gente tem, quando eu falei, quando a gente declara funções, que são os métodos de operação, a gente vai definir sempre assim, ó, como é que chama? Peraí. O public é o modificador de acesso. Depois do modificador de acesso, tá? Nós vamos colocar o retorno da função. Depois disso, já até trouxe aí para mim. Cara, é muito foda esse negócio aqui. Então, a estrutura para a criação de uma função é exatamente essa aqui, ó. Então, eu tenho o modificador de acesso, que é o tipo de acesso que ele vai ter. Eu tenho o retorno da função, o nome dela e os parâmetros que ela vai receber. Lembrando os conceitos aqui. Modificador de acesso é esse cara aqui, ó. É a mesma coisa que esse carinha aqui, tá? Aqui na função eu não pus, porque aqui eu só estou informando para ela as funções que vão existir. O modificador a gente põe na implementação da função mesmo, tá? Aqui é aquela ideia que eu falei para vocês, que a gente está criando uma assinatura da nossa função. Então, o que eu tenho aqui nesse caso? O que eu estou declarando aqui, ó? Este cara aqui, o task IEnumberable de airport. Vamos entender esse cara aqui. Esse cara é o retorno. E este cara aqui é o nome da função. Aqui dentro do parênteses são os parâmetros que a minha função recebe. Quando ele está vazio, é que eu não preciso de parâmetro nenhum. Tá? Então, o que vai acontecer? A minha função tem este nome, getAirportsAsync. Traduzindo ao pé da letra, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou criando uma função de buscar aeroportos assíncrono. Vocês vão aprender isso lá na frente em programação também, tá? Não sei em qual módulo, mas vai. A ideia do síncrono e do assíncrono é o seguinte: o síncrono, ele obrigatoriamente aguarda a resposta de alguma coisa antes de continuar a execução da minha aplicação. O assíncrono, ele não vai parar a minha aplicação. Ele vai mandar executar lá, só que eu posso continuar executando a minha aplicação até obter aquela resposta de lá. Tá? Lembra que a gente fez um teste na aplicação do exemplo que eu fiz, onde eu mandei buscar todos os aeroportos, ele ficou lá carregando um tempinho e tal? Lembra que aconteceu isso? É essa a ideia. Por que a tela não travou? Ele só ficou no carregando ali na função do async. Porque justamente eu estou usando o assíncrono. Então, quer dizer, eu posso continuar operando a minha aplicação sem a necessidade de esperar. Tá? Quando ele tiver a resposta, ele vai exibir na tela lá. Vocês já pegaram, provavelmente, alguma situação desse tipo, onde você faz ali, sei lá, uma validação de algum formulário, ou está fazendo algum cadastro, alguma coisa, enquanto você está preenchendo ali, você digita lá o seu CEP, né? E aí ele vai trazer algumas informações preenchidas. Se demorar aquela requisição, você pode continuar preenchendo o seu formulário, que a aplicação não está travada. Você pode continuar operando ali o seu cadastro. Você pode ir adiantando outras coisas lá, sei lá, data de nascimento, CPF, assim por diante. Né? Não necessariamente vai ficar travado ali o seu cadastro, você tem que esperar voltar ali as informações do CEP. Não, você pode continuar usando. Então, essa é a ideia do async. Tá? O async é o cara que traz essa possibilidade para a gente. Ele cria, não sei se já tiveram sistemas operacionais, talvez os sistemas operacionais, talvez seja sistemas operacionais, onde vocês aprenderam a questão das threads do nosso sistema operacional. Já ouviram falar de threads, sim ou não? Thread eu já ouvi falar, mas nunca vi em prática e nem vi. Não tive aulas. Lembra que eu expliquei como funcionava o funcionamento básico do nosso computador, onde vocês Sim. tinham uma entrada, um processamento e uma saída, né? Então, imagina assim, a ideia do processamento é quando você tem mais de um canal para processar mais de uma informação ao mesmo tempo, tá? Então, quando você tem as threads, você executa uma operação na thread 1, uma operação na thread 2, thread 3 e assim por diante,
tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pode falar, Roberto. Ô, professor, no meu aqui não funcionou. Não tá aparecendo esse task enumerable. I enumerable. Não tá. Eu coloquei, mas ele tá dando erro aqui. Espera aí que a gente já vê. Você já compartilha a tela aí. Ó, o que que acontece? Só para exemplificar aqui, ó. Eu tenho, no momento, na minha máquina, 352 processos rodando, ou seja, eu tenho 352 aplicativos sendo executados, tá? E com esses caras eu tenho 5.493 threads. Então, quer dizer, com certeza, cada um desses caras está executando mais de uma thread. Então, ele tem várias coisas executando ao mesmo tempo na minha máquina. Tá? Então, o processo, imagina que é o software que está executando. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, onde eu tenho os processos aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o Visual Studio. Tá? O Visual Studio ele tem um processo executando. Se eu for lá para o cadê o processo? Go to details aqui. Aqui, ó, o meu processo do Visual Studio 2022 chama devenv.exe. Só que este carinha aqui, ele está executando mais um monte de coisas por baixo dos panos ali, que são as threads. Então, o processo controla as threads de execução. Imagina que ele ramifica as execuções que ele precisa ter em várias etapas de processamento ali, tá? É graças a isso que a gente tem esse carinha aqui, a possibilidade de usar uma CPU multicore, né? Ou quando você tem mais de um núcleo de processamento, tá bom? Fala, Roberto, põe a tela aí, vamos ver o que aconteceu aí. Então, tá vendo aqui, ó? Como é que Tô tá? vendo. Uhum, É, Fiz aí, ó. Digitei o task e enumerable, uhum, airport e você vê tá. que tá aqui, ó. Não ficou igual. Mas deixa eu ver uma coisa. Você criou ele na camada, beleza. Ah, ASS, o projeto está com API mesmo. Tá, faz o seguinte, só clica ali com o botão direito no airport para ele importar os models. hum, Não, Onde? não, lá na linha 5. Estou apontando na tela como se você estivesse vendo meu dedo. Ali na linha 5, aí, clica aí com o botão direito. Em cima do airport mesmo. Sim, aqui, ó. Não tá fazendo nada? Não, direito, ó. Vai. É, Clica ali no erro ali embaixo, ó, do lado do 100% ali na parte de baixo da tela. Aí, clica aí. O nome tipo namespace não pode ser encontrado. Clica em cima do airport só. O botão normal. Aí. Aperta Ctrl ponto. Não, não. No airport, ali onde ele tá dando erro sim, ali. Aí. contra o Ele não tá ponto. fazendo nada? Só deu isso. Aí aparecem essas opções aqui, ó. Ah, é que você tá compartilhando só a tela do coisa. Tem que compartilhar a tela em texto. Não vejo menu, não vejo nada. Mas não tá vendo nada, você tá vendo o airport. Por isso que eu tô falando, não tá aparecendo nada. É, tela, Se che- você compartilhar é, só o Visual Studio, ele aparece só o código, ele não aparece mais nada. é tela cheia? Uhum. Isso. Tela inteira, né? Tela cheia, não sei como é que aparece. Ô, professor, então é por isso que quando você tenta fechar o aplicativo ali no processos, ele não fecha, você vai lá na árvore de processo, fecha tudo, A Aí. árvore de processo é mata as threads e mata o processo. ele para Aí. tudo. Não, não é isso, não. Você clicou no airport? Aqui, ó. Cancelei, ó. Tô Põe, clicando põe o mouse em fora. cima do airport. Põe o mouse em cima. Aí, Clica um clique normal. Clica Ctrl ponto agora. pro ponto. Não, está errado. Alguma coisa está muito errada aí.
Faz Aperta o tudo. seguinte, fecha o seu Visual Studio, clica ali nesse, pode fechar mesmo, sem medo de ser feliz. Vamos ver. Não Pode salvar. salvar. Pode salvar, pode salvar. Ah, eu coloquei não salvar. Tem problema, tem problema. Clica no iniciar ali. Ele vai descarregar a aplicação inteira. Escreve aí, installer, para ele achar o Visual Studio Installer. Ali, ó, Visual Studio Installer, clica ali. E aí? Tá estranho aqui. Clica no modificar do meio ali do Visual Studio 2022, clica no modificar. Tá, desce um pouquinho. Você só marcou ali o desenvolvimento web mesmo, né? Aqui, né? O primeiro lá em cima. Sim. Tá. Ai, que estranho, cara. Sobe um pouquinho aqui a lista. Marca esse aqui também, só por desencargo, ó, desenvolvimento para desktop com .NET. Mas não tem nada a ver com desktop. Esse Peraí, aqui? antes de você marcar ele, peraí, vai em componentes individuais, porque ele não está entendendo nem a task. É isso que está me chamando a atenção. Pode descer. Assim, pode ir, sem medo. Pode ir, pode ir. Oh, tá, pode ir. Vai. Pode descer. Vai. Build, ok. Se você não usar nada, pode ir. Pode ser mais. Opa! Tá. WCL, just in time, ok. Tá, pode descer? Não, não, volta um pouquinho aqui, deixa eu ver. Pode voltar um pouquinho. Aí. Tá, não, beleza, aí tá certo, vai. Tá, joga, não tem nada a ver. Vou ver banco de dados. Não, tá certo. Fecha de novo, abre o Visual Studio outra vez. Aí tá certo, cara. Aqui pode fechar. Pode fechar. Pode fechar o outro também. 2022. Isso. Abre o banco de dados. Clica no projeto de banco de dados. Deixa eu ver uma coisa ali. Ih, É. .NET 8, projeto de banco de dados. Ok, tá certinho. Tá. Vai lá de novo no Airport Service lá. Ó, o Public Class já achei. Aqui, ó. Public Class não é class, é interface. Por isso que ele não tá. Talvez seja por isso, mas vamos lá, interface. Aí. O normalmente tá segundo errado. I do airport, isso. Aí. Exatamente aí. Beleza. Agora, dentro das chaves, você tá na fecha. Isso, aí dentro. Olha lá. Ele já até sugeriu, já. Só dá um tab aí. Pronto. Agora sim, clica ali no botão direito. Tá vendo que o task já mudou? Ah, sim. Tá vendo? Clica ali com o botão direito. Ações rápidas. Aê, agora sim, ó, using models, using project banco de aí, E isso, exceção? só clicar, isso. Pronto. Você já tá até uns passos aí na frente, mas é isso aí, É, mas foi tá? estranho, né? É, por dois motivos. Primeiro, por causa da interface, Ah, né? E segundo, provavelmente por causa do nome. É que agora eu não lembro, depois eu vou até ver na gravação, mas eu não sei se você estava escrevendo fora da chave ou não. Eu acho que não, mas o mais provável seja por causa da interface mesmo. tá. Na classe Beleza. vai existir também, tá? Mas em outro momento. Tá, beleza.
ver? Mais alguém? Não? Não. Então, letisgo. Vou baixar a mão aqui. Aí. Vamos lá. Seguindo aqui, então. Voltando no raciocínio. Então, o modificador de acesso é a maneira como aquela classe ou aquele método vai ser utilizado, tá? Vai ser acessado. E nós vamos usar sempre público. Não vamos preocupar, por enquanto, com esse tipo de coisa aqui. Vamos entender esse retorno aqui, ó, que é um retorno bem diferentão até agora do que a gente viu, tá? O task é o que a gente chama, literalmente, traduzindo ao pé da letra, tarefa. O que é a tarefa? A tarefa é o cara que permite eu usar o recurso de async, que é a ideia da gente criar threads de execução. Eu não travo a minha aplicação enquanto esse cara aqui estiver executando. Nós estamos falando de pouquíssimos registros aqui. Nós estamos falando de 340 registros, mais ou menos, 343, acho que era, né? Só que imagina um banco de dados que você faz uma busca onde ele vai te retornar, sei lá, 1 milhão de registros. Vai ficar esperando você montar tudo aquele dado lá, não rola, né? Então, o que acontece? A gente usa essa ideia do async. O async a task é a propriedade que retorna para nós de forma assíncrona alguma coisa. Além de possibilitar a gente os retornos dos verbos do HTTP. Lembra, aliás, dos verbos não, perdão, dos códigos. Lembra que tinha os tipos de código lá, 201, 200, 404. Lembra que tinha todos esses códigos lá? A task é o que trata isso para nós, tá bom? O IEnumerable, este careta aqui, nada mais é que uma lista de dados, tá bom? Por que ele chama de... O IEnumerable é um objeto do próprio... É um tipo de dado do próprio C#, tá? No Java chama lista, no JavaScript também, se eu não me engano, é list, tá? Mas o que são? Listas, nada além disso, tá? O que é uma lista? É uma sequência, é um vetor de vários dados que vão vir ali. Dados de que tipo? Aí é que entra o pulo do gato. São dados do tipo aeroporto. Então, o que eu estou retornando aqui? Eu estou retornando uma task que vai trazer para mim uma lista de aeroportos. E aí, obviamente, por boas práticas, a gente traz um nome fácil para a nossa função. Get, que é busca aeroportos, no plural. Olha essa aqui, ó. Então, eu estou buscando, eu sei que essa função vai me retornar todos os aeroportos em formato de lista. Já ficou mais fácil, né? Ah, mas se eu quiser buscar só um aeroporto, não tem problema. Vou até escrever aqui depois. Vou até deixar no zoom assim, acho que vai ficar mais fácil vocês verem. Eu vou retornar uma task. Ah, já até trouxe para mim. Eu vou retornar uma task que vai trazer para mim o dado do tipo aeroporto. Aeroporto. Aqui. Tá aqui. Onde eu vou buscar get airport no plural usando o ID. Quer dizer, by ID. Opa, by ID. Buscando pelo ID. Busca aeroporto por ID. E o async é a mesma ideia. A ideia do async é poder continuar executando aqui. Agora, nós temos uma pequena diferença aqui, ó. A gente tem, entre parênteses aqui, o nosso parâmetro. O que eu tenho que passar para essa função me retornar alguma coisa? O ID do aeroporto que eu estou buscando. Vamos dar até uma melhorada nisso aqui. Vai ser impossível a gente ficar decorando um ID desse tipo aqui. Um ID desse tipo aqui, concorda? O que fica mais fácil da gente buscar? Que tal a gente buscar pelo nome? Então, by name async, onde eu vou passar uma string, que é o name do aeroporto. Eu posso buscar o aeroporto pelo nome, eu posso buscar o aeroporto pela cidade. Isso aí a gente vai buscar depois com calma. A gente vai mudar as funções aqui e vai colocar do jeito que a gente quiser, tá? Mas, por hora, vamos pegar aqui para a gente buscar o aeroporto pelo nome do aeroporto. Nome do aeroporto? Vamos deixar o nome do aeroporto. Vamos deixar o nome do aeroporto. Cidade.
Depois a gente coloca uma nova buscando pela cidade, tá? Não tem problema nenhum. Entenderam a ideia aqui? Aqui, beleza? Tá vendo que eu não estou implementando nada, eu só estou definindo quais as funções que o meu serviço de aeroporto vai ter. Beleza? Outra função que a gente vai ter. Aqui nós temos já dois gets, né? Então a gente tem 2 R's aqui já para a gente do nosso CRUD. Vamos fazer um agora de create, para criar um aeroporto, tá? Como que a gente faz isso? Mesma ideia. Eu tenho que passar um task, onde eu não vou precisar de retorno, o próprio task que vai tratar, que vai ser o código de retorno. E vou falar que agora é o seguinte, ó, eu vou criar um aeroporto de forma assíncrona, onde eu vou passar para ele que um aeroporto, um objeto aeroporto com o nome de aeroporto. Ou seja, para criar o meu aeroporto, eu vou precisar passar a estrutura completa dele ali, tá? Deixa eu... O que ele está com isso? Aqui eu não estou no site, tá? Mas o que eu vou ter que passar aqui, ó, toda a estrutura do meu aeroporto para ser criado. Tudo bem? Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou criar agora uma outra tarefa. Onde eu vou fazer um update desse meu aeroporto, tá? Só que aqui, ao invés de eu passar o string, eu vou passar... Aliás, vou passar a string e vou passar um objeto aeroporto que eu quero atualizar. Então, eu vou passar qual ID que eu vou atualizar, qual aeroporto que eu vou atualizar, e vou passar a atualização que eu quero. Tá? Próximo eu prometo que é delete, que vai aparecer. Pois é, ó, não vou nem fazer nada lá. Sabia que era delete. Essa é a parte ruim do IntelliSense. Ruim, entre aspas, né? É boa, mas é ruim porque a gente acostuma mal também, né? Então, aqui o que eu estou fazendo? Mesma ideia, eu estou criando uma função onde eu vou fazer a exclusão de um aeroporto de forma assíncrona, passando para ele o ID. Agora eu vou passar o ID mesmo, para não excluir quem eu não devo, tá? Porque posso ter, às vezes, mais de um aeroporto na mesma cidade, né? Então, se eu passar a cidade aqui, ele exclui todos os aeroportos da cidade. Né? A única coisa que eu vou mudar aqui, ó, é o seguinte, eu vou trazer um booleano nessa task aqui, só para dar um true or false ali na execução dele, tá? A ideia aqui é a mesma, ó. Aqui, ao invés de eu voltar um aeroporto, eu estou voltando um true or false, só da se foi bem executado ou não o que eu pedi aqui, tá bom? Isso aqui que nós acabamos de fazer aqui é a nossa interface do serviço de aeroporto. Lembrando o que é a nossa interface do serviço de aeroporto? É o contrato ou a predefinição de cada função que vai existir lá no Airport Service ou no aeroporto serviço, tá? Então, agora, aqui no nosso Airport Service, nós vamos utilizar um negócio agora, um conceito também de orientação a objetos, chamado herança. Já ouviu falar de herança? Onde um objeto herda de outro? Sim ou não? Isso eu escutei bastante no módulo 51. No módulo 51, nós usamos bastante isso aqui. Só que ao invés de herança, a gente chamava de disjunção. Exato. Tá? Qual que é a ideia da herança? Você tem um genérico e ele tem que ser aplicado aos filhos. Quando a gente fala sobre herança de interface, Airport Service, vou até tirar, você já trouxe tudo para mim aqui. Eu estou dizendo, o que eu estou falando para ele aqui? Ó, esses 2 pontos significam o seguinte, ó, esta classe aqui, agora é uma classe mesmo, ela vai ser uma classe pública, só que ela vai herdar o contrato ou a interface do serviço, do Airport Service. Tá vendo que ele está dando erro aqui, inclusive, para mim, ó, tá mostrando lá os negocinhos embaixo ali, tá? Qual que é o erro que ele está dando aqui, ó? O Airport Service não implementa um membro da interface chamada Get Airport Async. Então, quer dizer, se eu falei lá na interface que essas funções são as mínimas a serem implementadas, ou seja,
essas são obrigatórias, toda classe que herdar essa interface tem que ter aquelas funções implementadas. Entenderam a ideia da herança? Exatamente. No Java é o extends. No PHP é o 2 pontos, 2 pontos. Isso, exatamente. Aqui é um 2 pontos só. Tá? Então, a herança... Olha lá, já está trazendo tudo. Sai daqui. A herança é o que está falando para mim. Cara, se você está herdando dessa outra classe, você obrigatoriamente, por ser uma interface, tem que fazer o que está lá dentro. Eu não implementei nenhuma lógica da minha função. Eu defini quais as funções obrigatórias a serem implementadas. Tanto que se eu vier aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, public task enumerable, lá, e der esta exceção aqui, ó, true new, sai daqui o comentário, aqui, true new not implemented exception, ele vai dar isso aqui é um objeto específico já do C# também, onde ele dá uma exceção de função não implementada. Eu não implementei nada, eu só criei ela aqui, ó, tá criada, não tá implementada. Aqui dentro é o que eu vou escrever de toda a lógica da minha função. Por exemplo, essa função não está buscando a lista dos aeroportos? Eu dou um return, já que ela está me exigindo um retorno, tá? Return o quê? Await, por eu estar usando uma função assíncrona, eu tenho que usar essa tag await, que é com i, inclusive, tá? E aqui eu vou falar para ele o seguinte, eu vou usar lá do meu repositório a função de buscar todos os aeroportos, tá? Eu vou só deixar aqui, ó, desse jeito aqui, do jeito que ele me sugeriu, para não... Ele parar só de dar erro aqui para mim, tá? Para ele implementar tudo aqui para mim. Cadê? Implementa interface. Pronto. Aqui ele gerou para mim só a estrutura de todas as funções. Ele não fez nada, tá? Tá vendo? Todas elas estão com true, new, not implemented, etc. Não se preocupe com isso aqui agora. Como eu falei, o que é importante para nós nesse momento agora? Nós vamos utilizar aqui um dos conceitos mais importantes, não o único, mas um dos mais importantes quando a gente fala de programação orientada a objetos, que é o nosso injeção de dependência. Qual que é a ideia da injeção de dependência? Eu vou inserir dentro desse código o que ele vai precisar obrigatoriamente utilizar. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Private read only iAirport repository underline airport repository. Isso aqui é a definição e aqui eu crio a interpretação do meu airport repository falando que eu vou usar o airport repository. Olha só, vamos entender esta parte desse código aqui. Aqui eu estou criando... Lembra que eu falei que a primeira informação na declaração de uma classe, de uma variável, de qualquer coisa, de uma função, é o modificador de acesso? Eu estou criando aqui uma variável do tipo privada. Qual que é a ideia da variável privada? Ela não pode ser utilizada em nenhum outro lugar da minha aplicação que não seja aqui dentro onde ela está declarada. Diferente do public, que eu consigo usar em qualquer área do meu software, a private, ela só pode ser utilizada dentro da onde ela está declarada. Isso aqui chama-se encapsulamento, tá bom? O conceito disso tudo é injeção de dependência. Isso aqui é o encapsulamento de uma declaração, de uma variável, tá? O read-only é uma coisa que a gente define, além dela ser privada, o que eu estou definindo aqui? Lembra que lá nos aeroportos a gente tinha o get e o set para a gente utilizar, onde eu podia buscar informação e definir informação?
O read-only, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu só estou deixando o get implementado. O read-only, ele exclui o set. Eu não consigo definir nada daquela variável. Eu não consegui definir nada daquele objeto, tá? O que é? É só buscar daí. Não é só buscar. Eu não consigo definir nenhuma propriedade. Elas já estão pré-definidas. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, aqui, deixa eu só fechar aqui e fechar aqui. Então, aqui eu estou declarando um objeto privado, que ele vai ser somente leitura, do tipo iAirport Repository, underline airport repository. Isso aqui é só o nome, tá? Esse underline com a letra minúscula significa... Isso aqui é uma notação, uma boa prática de nomenclatura do C#, tá? Onde o underline, a gente sabe que toda variável que começa com underline, ela é obrigatoriamente do tipo privada. É só uma convenção de nomenclatura. Se eu quiser tirar isso aqui, eu posso, tá? Não vai fazer diferença nenhuma no meu código lá. Tudo bem? Aqui ele está reclamando para mim um monte, por quê? Porque eu não tenho o repositório implementado, né? Eu não tenho a interface do repositório implementada. Olha lá, ele está falando, ó, gerar uma nova interface, um novo arquivo, gerar isso aqui, lá. Nós vamos gerar, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Não vou colocar não, porque ele vai dar ruim, ele vai trocar o código ali. Vou deixar aqui dando erro. Do mesmo jeito que eu criei o iAirport Service, que é a interface do meu serviço, eu vou criar aqui no repositório a mesma coisa. Só que agora eu vou criar a interface do meu airport repository. Tá? Ó, não tem nada, só de existir o arquivo aqui, você vai ver que ele vai parar de dar nó aqui, ó. Ele já está falando aqui, ó, use o módulo 52 repository. Pronto, ó. Acabou. Ele já não vai dar mais erro, tá? Porque ele sabe que existe o arquivo. Nenhuma IDE de programação analisa lógica de código. A IDE de programação, ela simplesmente analisa a escrita, a sintaxe do seu código. Se está escrito da forma certa, se tem as referências corretas e assim por diante. Além disso, ela não faz absolutamente mais nada. Tanto que eu só criei o arquivo, ele parar de dar nó lá comigo, e ele parou de dar erro aqui. Beleza? Porque, obviamente, nós vamos implementar esse cara aqui, né? O que nós vamos ter nesse cara aqui? Lembra para que serve o repository? Lembra para que serve a camada repositório? Para a gente fazer justamente o acesso ao banco de dados. Então, aqui é a mesma ideia. Eu vou trazer um task. Enumerable. Enumerable de models. Esse models eu vou tirar aqui. Vou até pegar aqui, porque para encurtar a escrita do código, tá? Tudo que está com models aqui sai. Eu vou aproveitar a IntelliSense daqui para a gente adiantar a nossa parte aqui. Então, olha só. Isso aqui ele não vem por acaso, não, tá? Isso aqui ele já entendeu que isso aqui é um repositório e que ele está referenciado aqui dentro do serviço. Então, as mesmas funções que eu tenho no serviço, eu tenho que ter no repositório. Porque senão, como é que eu vou fazer o acesso ao dado se eu tenho a lógica de negócio lá executando, tá? Então, ó, mesma coisa, ó. Task enumerable airport, get airport async. Task airport, get airport by name e async. Lembra que nós buscamos pelo nome? Ele já entendeu que é pelo nome que nós vamos buscar, o string name. Create airport async, passando no airport, task bool, update, task bool, delete. Pronto. Ele já entendeu tudo que a gente tinha feito de lógica. Não significa que a gente implementou ainda. Mas ele entendeu já que existiam as funções na nossa camada de serviço, então o repositório tem que ter também. Tá? Então ele já faz esse cara crachar para a gente aqui. E agora que vem a mágica número 2. Eu não criei a interface de repositório. Aqui na minha classe de repositório, tá aqui, cadê? Aqui, Airport Repository. Eu tenho que herdar essa interface e implementar exatamente o que ele está pedindo. Lembra que a interface é um contrato de criação de funções. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que importar nada. Eu tenho que criar o que a minha
o meu contrato de uso está definido. Beleza? Hoje vai surgir muito termo novo aí, viu? Se vocês tiverem dúvida aí, vai perguntando. Põe no chat aí, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Agora aqui, eu vou fazer uma nova injeção de dependência. Para que serve a camada de repository? Vamos ver se vocês lembram. Para que ela funciona? Qual que é o funcionamento da minha camada de repository? Qual que é a responsabilidade dela? É o acesso ao banco de dados, não é isso? Então, quem que eu vou injetar aqui nessa classe para ela funcionar? Quem que eu vou criar de forma exclusiva aqui nessa classe para ela funcionar? O link do banco de dados para poder O acessar? link muda o nome. O que do banco de dados? Ou, o acesso do banco de dados, O acesso do banco de dados está onde? tá naquele link que tem lá, mas eu esqueci o nome. Não, ele está aqui, ó. Ah, tá direto conectado no Ele está MongoDB Settings. ele tá na nossa classe do MongoDB Settings. Então, quem que eu vou injetar aqui? Um objeto do tipo MongoDB Settings para poder conectar o banco. Ah, tá, ele já liga já. Exatamente. Quem faz a conexão é o objeto do tipo MongoDB Settings. Uhum. Aqui eu vou criar um objeto do tipo MongoDB Settings para poder utilizar ele para conectar no banco. Como? Mesma ideia. Private Read Only. Ele depois tudo não é isso que eu queria, não. Private Read Only. O que eu vou ter que criar aqui? Um MongoDB Settings. MongoDB Settings. É isso que está o nome da classe? É. MongoDB Settings. E aí? Underline MongoDB Settings. Vou usar o mesmo nome. Ah, mas tá dando erro aqui. Beleza. Referencia ele lá, ó. Cadê? Change MongoDB Settings to MongoDB. O que eu escrevi de errado? MongoDB Settings to MongoDB. Professor, você escreveu Mongo na Mong. classe lá. É, Mong, não põe o O. Ah, danado. Então vamos lá. Tá vendo? Mongo. Sim, vou alterar todo mundo. Mongo. Beleza, agora sim, tá vendo? Olha lá, ele já até entendeu o que Aí, ó. existia aqui. Olha que beleza. O erro de um O. O erro de um O, tá vendo? Não Eu era nem ponto aprendi e isso vírgula fim de dessa vez. semana. Eu Hã? aprendi isso fim de semana. O Eu ponho quê? um S a mais. Então. Nem sempre é só um ponto e vírgula, às vezes é uma letra que falta. Ou a Ou que mais. sobra, né? É o que sobra, exatamente. No meu caso, Tá? sobrou. Eu me perdi todinho. Por quê? Qual parte? Eu ainda tô travado no Airport Services, porque você criou a interface e aí depois você colocou aqui a Private Reading, a Airport Repository, aí eu coloquei aqui Public Airport Service. Vou compartilhar a tela. Vai, compartilha a sua. Isso. Pera aí. Vai lá, Roberto. Então, ó. Aí aqui tá assim, certo? Beleza? Aí eu vim, criei aqui a interface, Uhum. né? A repository. Assim. Isso. Aí o que ele tá dando mal que sei lá? Volta Não. ali. Volta ali. Aqui. É. Primeiro que ele não tá entendendo o airport ali, ó, na linha 5. Sim. Mesmo esquema. Clica ali com o botão direito. Pronto. Pode ser Ctrl ponto ou botão direito, tanto faz. Models, isso, adicionar os models. Aqui. Sim, em cima. Using Project Bank. Aí, isso. Beleza. Um erro a menos. Tá. Aí, o que ele está falando ali para você? Ó? Você só implementou a Create Airport assim, que as outras todas está faltando. Clica ali no botãozinho ali. Ações Aqui. rápidas, Ctrl ponto, pode ser. Aí, ó. Clica ali, ó. Implementar a interface. Pronto. Acabou. Tá Tá. vendo? E Tá aqui. exatamente igual ao meu. Aí, ó, a mesma ideia. O que ele está falando ali para você? Ó? Põe o mouse em cima. Não tenha medo dos erros, ó. O que está faltando? Aí. Referenciar o repositório. Pronto. Acabou. Entendeu?
sempre que ele estiver dando esse erro das coisas aí, você... Ah, vai, filho, vai sim. Sempre que ele estiver dando os erros, tá? Dá um Ctrl Z aí. Isso. Tá vendo que apareceu ali embaixo? Ah, Ou ali embaixo, ou ele vai aparecer aquela lampadinha ali em cima. É a mesma coisa, tá? Não tenha medo. Lê o que ele está falando para você, porque normalmente ali ele já tá te dando a resposta. Por exemplo, ó, a primeira linha ali do código de erro ali, ó. O Airport Repository não implementa o membro da interface Get Airports Async. O que ele está falando ali? Cara, você só criou a parte da interface, você não criou ela inteira. tá. Entendeu? Aí eu Se venho você pegar e aqui. clicar aí, ele vai implementar todas para você. Lógico que sem a lógica, ele só está criando, por exemplo, como na linha 9 ali, ó, ele está gerando uma exceção de função não implementada, mas a função já existe. Tá. Entendeu? Ela já existe, ela já está ali. Lá no PHP, se eu não me engano, deve ter isso alguma coisa também. Você tem interface no PHP? Eu não sei, aí eu já não sei mesmo. Não a parte de herança, a parte de interface mesmo. Interface não é gráfica, interface é isso aqui. É o contrato de utilização de uma classe. Tem. Provavelmente, se você criar lá uma interface no PHP e falar que uma classe vai herdar dessa interface, ele vai te dar o mesmo BO. Ele vai falar, cara, você tem que implementar o que está contratado aqui. Entendeu? É que lá se eu não mexo muito nisso, porque, como eu falei pro senhor, lá é um sistema de legado. Então, Uhum. é tipo correção de divs, algumas coisinhas mais assim, básicas, Sim, entendeu? mais simples, sim. Uma vez ou outra, é bem raro, né? De tipo, ter que mexer nessa parte sabe, do PHP mesmo, de mexer ali nas funções, nas classes. Uhum. Entendi. Tanto que Não, esse sistema esse que eu mostrei para o senhor, do banco de dados aqui do ônibus, foi algo que eu comecei lá, só que ficou parado. tá. Aí, sabe, que o meu supervisor, né, ele queria que criasse um mapa dinâmico, mas Uhum. depois iria fazer a implementação, né, do banco de dados, isso, aquilo. Outro. Aí ficou lá parado. E, Tá. quer saber? Não estou fazendo nada, então, Já adianta. e aí eu comecei a fazer. Se vai dar certo ou não, não sei, tipo, mas eu estou fazendo por conta própria, se der certo, falar, olha, lembra daquele projetinho lá? Não, Já tá tá. aqui, ó, tá pronto, Faz, entendeu? faz, cara. O não você já tem. Não, sim, Se der certo, eu sou um gênio. Se der errado. Se der exato. errado, eu vou ver onde eu errei e vou consertar. Por isso Exato, eu que continuo ainda sendo bem um que tem gênio. professor para ajudar, né? Exato. Eu não sei se eu ajudo muito em PHP, mas se tiver Não, sim, dúvida, me mas chama. pelo menos assim, a questão dos conceitos, que nem é isso aqui. Porque o conceito aqui é parecido com o conceito de lá. Não, Então, não é parecido. Não é parecido. É o É igual. mesmo. não, O sim, conceito não muda. O que muda é a escrita da linguagem. O conceito de sim. orientação a objeto é o mesmo para qualquer linguagem que você for trabalhar. Não, e aí é onde isso aqui vai, vamos dizer assim, vai ajudar muito no que eu vou implementar, porque hoje eu, né, mexi muito com a questão do banco de dados, e aí chegou uma hora que assim, bugou. A cabeça não ia mais para nenhum lugar, eu falei, opa, pera aí, chega, parou, E entendeu? trava mesmo. E trava mesmo, normal. Aliás, é estranho quando não trava, tá? Não, Principalmente no travou. começo. Tem que travar de travar e falar, nossa senhora, não sei nem o que eu escrevi mais até Exato, agora. já não sabia mais para onde ir, aí também já tava dando meu horário, eu falei, opa, tchau, até amanhã. É aí que entra uma dica que eu dou para todo mundo que faz aula comigo. Muda o foco. Vai fazer qualquer outra coisa que não esteja relacionado com o que você está fazendo e travado naquele momento. Vai ler qualquer coisa, joga um joguinho, pega aquele joguinho de passatempo no celular, joga lá meia hora de palavra cruzada, muda o foco. Você vai ver que a resposta vem quase que instantânea. Aí eu fiquei mais feliz que o professor falou. Tem hora que trava que você não lembra nem o que você escreveu mais. Aí eu com o banco de dados, eu falei, Mas não é lembro, mas nem o que eu isso. escrevi. O cérebro da gente, ele tem limite.
Independente de qual, ele tem um limite. Chega uma hora que congela, fala, não, chega, tô cheio, É acabou. como você ouviu lá no código, né? Que foi começando a dar os erros. Aí, para debugar, a gente precisa colocar o console, né? E o console vai. Ele é o dedo Sim, duro. Então é ele vai exato. te falando. Só que chegou uma hora que, tipo, tá, pra onde eu vou? Não sei mais o que que eu faço. Nessas horas, para, salva tudo que você está fazendo, trava o computador, Windows L, para ele bloquear a tela, e sai de perto dele. Vai fazer qualquer outra coisa. Vai brincar com o cachorro, Vai vai, revisar um Fusca. vai revisar um Fusca. Não, atividade meia hora, porque demora demais a revisão do Fusca. Não, depende Mas do que for, meia hora faz. vai Vou fazer trocar a qualquer vela. outra coisa, vai Não, fazer aí qualquer outra 3 dias, pô. coisa que não tenha nada a ver com o que você está fazendo. Trocar o óleo do Fusca, né? É menos de meia hora. Agora trocar a Fa- vela é 3 dias. Faz isso que você vai me contar depois se deu certo ou não. Ah, beleza. Existe um método. Você sabe que as aulas não são 50 minutos à toa. Você sabe disso, não? Método Pomodoro. Pra não Exato. ficar muito cansativa, tem toda uma questão. Não, Não, método não. Pomodoro. Método Pomodoro chama-se isso. Na É verdade é comprovado. 45-15, né? Se eu não me Eles engano. falam 45-15, mas 50-10 está tudo certo também. Existe um estudo já, não sou eu que estou falando, não. Existe já um estudo de que, por mais concentrado que você seja, salvo em níveis específicos, tá? Como autismo, por exemplo, a sua concentração máxima atinge o pico entre 45 e 50 minutos. Passou disto, você não vai conseguir aprender mais nada. E você provavelmente vai esquecer o que você aprendeu. 50 minutos? Para, dá um tempinho, vai tomar um café, volta, faz alguma coisa para você poder, é o que a gente fala, desovar a cabeça. Eu fiz isso aí, professor, quando eu tava fazendo banco de dados. Era 45, dava uma pausa, pegava o celular. Melhor coisa que você faz. Melhor coisa que você faz, tá? Por quê? Porque justamente você consegue desfocar, processar todas aquelas informações que você recebeu naqueles 50 minutos, e a partir daí, você já consegue melhorar a sua cognitiva aí, a sua capacidade cognitiva no sentido do não que você não aprendeu, mas que você consegue aplicar o que você aprendeu, o que você absorveu. Tem até quer ver? Deixa eu procurar aqui, é facinho. Pomodoro, acho que é pomodoro.io. Isso. Pomodoro.io. Resumindo, a maioria dos burnout é por causa que a pessoa não para. Não, também. É que tem gente que não entende o próprio corpo, né? Não consegue. Não quer parar. É, cadê isso aqui? Eu tenho Pomodoro essa Timer questão aqui, ó. de hiperfoco. Às vezes, eu fico muito focado. Eu também, Hiperfoco é mas outra coisa, quando você está concentrado numa atividade que você está fazendo, que você está executando. Uma natação, uma corrida, qualquer coisa que valha, entendeu? Ó, tá aqui, ó. Vou botar o link aqui para vocês. Mas a capacidade nossa de cognição, que é de absorção de conteúdo, é de 45 a 50 minutos. Não adianta querer fazer mais que isso. Não adianta. Você vai esquecer. Você vai esquecer. O livro Go, Projeto de Vida, está me ajudando muito a abrir minha mente. É bom falar um pouco sobre isso mesmo. Tem isso no Go? Eu não sei, eu não vi. Esse eu não vi. Ainda não li. ah, Na verdade, eu peguei o livro já, mas não li ainda. esse que o professor passou tá com um time de 25 minutos Ah, não, mas é porque ele vem ali. Você colocar ali no settings ali. você consegue mudar, exatamente. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? A gente já mudou o foco, ó, já valeu. Já Tá? É valeu. Eu sério, ia já falar isso valeu. agora, professor. Eu Pegou. vou botar aqui os 15 minutos e já eu volto. Já valeu. Já deu os 15. Já deu os 15. Ô, louco, não valeu. Ó, então vamos voltar ao raciocínio aqui, tá? Entenderam a ideia da interface? Então, a interface é o contrato de utilização das funções necessárias. Entenda um contrato por a obrigação de implementação, tá? Então, quando você herda de uma interface, você tem por obrigação
criar todas as funções que ele tem, que ele está executando, que ele está declarada, pré-definida lá na interface, tá? Então, vamos voltar aqui. O Airport Repository, de novo, ele é o repositório, é a camada de acesso ao banco de dados. Se ele é a camada de acesso ao banco de dados, nele tem que ter as operações que nós vamos executar no banco de dados. Create, read, update, delete. O repositório é a classe onde vão ser executadas as lógicas de uso do banco de dados. Tá? Vamos lá. Então, eu criei um objeto do tipo MongoDB-Settings com underline MongoDB-Settings do tipo read-only. Por que eu estou definindo de novo como read-only? Onde eu só vou usar essa classe como leitura. Eu não vou implementar nada de configuração dela, já está pronta. Bom? E o que mais que eu vou precisar aqui? Este cara aqui, o repositório, não é o cara que está fazendo acesso ao banco de dados? O que eu vou definir aqui? Eu vou definir para ele um objeto do tipo read-only, do iMongo Collection, do tipo airport, falando que eu vou usar o airport collection. O que é esse cara iMongo Collection aqui? Ó? Eu não implementei esse cara. Aonde que ele está? Ele está no MongoDB Driver. Lembra que o MongoDB Driver que eu falei, o cara que vai fazer a mágica para a gente? Então, eu vou usar ele para criar um objeto do tipo Mongo Collection de airport. O que eu estou falando para ele? Cara, eu vou usar uma collection que tem essas estruturas de objetos dentro dela. Tá aqui, pronto. Ó. Mongo Collection, airport, airport collection. Criação de qualquer coisa. Modificador, tipo de retorno, entre aspas, que aqui não é retorno, é o tipo do objeto que eu estou criando, e o nome dele. Pronto. É isso aqui que eu estou criando. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu configurei o meu repositório. Eu instanciei, teoricamente, os objetos que eu vou precisar para utilizar o meu repositório. Se eu vou utilizar ele para operar alguma coisa, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar um método construtor do meu repositório, onde eu vou criar... Está aqui. Onde eu vou criar onde eu vou criar o método... Não, onde eu vou criar o método construtor do meu airport repository, que é a minha classe, só que aqui, ao invés de eu usar o MongoDB Settings, eu vou usar o iConfiguration. Quem que é o iConfiguration? É do Mongo, já criado. É a configuração que eu vou utilizar baseado no objeto de configuração que eu criei. Vocês estão entendendo o nó que está formando? Nó no bom sentido. Estou linkando uma coisa com a outra. Eu criei... Relacionando tudo. Relacionando tudo. Eu criei uma classe onde eu tenho as propriedades e os métodos que eu vou precisar utilizar para me conectar ao banco de dados. Beleza? E aqui eu estou usando o objeto que eu criei e falando para ele que ele é baseado na configuração que o Mongo precisa, que é o iConfiguration. Beleza? Tranquilos? E agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar um MongoDB Settings. O que eu vou precisar? Eu tenho que pegar agora a minha connection string, eu tenho que pegar o banco de dados que eu vou utilizar e eu tenho que pegar a collection name que eu vou utilizar. Então, aqui, ó, onde que eu tenho tudo isso? Já está aqui. MongoDB Settings. Aliás, eu vou fazer o seguinte, MongoDB Settings. Recebendo um new MongoDB Settings. Vou fazer assim, né? E agora, esse cara, eu vou fazer o seguinte, ó. O var client vai ser o meu new Mongo client, já tá aqui. Onde eu vou passar para ele quem? A connection string. Vou pegar o var database, já está aqui também. Muito chatão, ele traz tudo para nós. Né? Já traz tudo. Aqui eu só vou usar
Car Collection. Tem que ficar diferente. Já vou explicar tudo tintim por tintim para vocês aqui, tá? E aqui o Airport Collection recebe o database.get collection airport. Que na verdade eu vou passar eu passei aqui já. Deixa eu só lembrar, tá? Eu já vou explicar tudinho. Já passei, tá aqui. Airport Collection, get Airport Collection. Bom, o que eu fiz aqui? Vamos explicar tudo. Boa noite, professor. Desculpa atrasar no trabalho. Poderia me resumir rapidinho? Claro, Henrique, sem problema nenhum. Nós estamos criando o back-end, a aplicação de exemplo para se conectar ao banco de dados do aeroporto, onde nós vamos trazer os aeroportos, os objetos do aeroporto para a gente trabalhar na nossa aplicação. Tá? Neste momento, exatamente, nós estamos criando a nossa classe de repositório de airport, que é a camada que se conecta ao banco de dados. Tá? Eu criei aqui uma variável do tipo MongoDB Settings para eu pegar as configurações que eu já predefini aqui na minha classe. Tá? E aqui eu estou criando já, definindo a collection que eu vou utilizar. Tá? Este cara todo aqui, vou até dar um zoom aqui para focar melhor aqui. Ó. Este careta todo aqui, ó, lembrando que uma classe, se eu não criar o método construtor, ele já está implícito, lembra disso? Mas aqui eu estou definindo como vai ser usado o método construtor. Tá? Então eu tenho aqui ó, o Public Airport Repository, que é o meu método construtor, porque ela tem o mesmo nome da minha classe, onde ele vai receber um parâmetro do tipo iConfiguration, MongoDB Settings. iConfiguration é um tipo de objeto, MongoDB Settings é o nome que ele vai receber. Tá? A minha variável MongoDB Settings está sendo instanciada aqui agora. Se eu pegar esses caras aqui, se eu pegar o meu MongoDB Settings, o que eu tenho dentro desse meu objeto? Eu tenho justamente essas três propriedades com esses três atributos já definidos. Tá? A connection string já está inteira aqui, o database name está aqui e a collection name está aqui. Da onde que eu tirei isso? Está aqui. A minha connection string está aqui, só troquei o DB username e DB password para o que eu fiz. O meu banco de dados é o airports, no caso, né? E aqui a collection é o BR. É exatamente aqui, ó. Connection string, database e collection. Beleza? Esse carinha todo aqui, ó, esses dois itens aqui, aliás, até a gente pode pegar junto com o método construtor aqui, ó. Isso aqui entra no conceito de injeção de dependência que eu estava falando, onde eu já pré-defino os objetos necessários para que o meu repositório funcione da forma correta. Ele não é o responsável por fazer a conexão com o banco de dados, então eu já vou deixar todo o meu banco de dados programado dentro dele aqui. Não o banco, né? A conexão com o banco. Beleza? Sim? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então tá bom. Vamos fazer por partes, tá? Nossa senhora, já são 9h30 já. Vamos lá. Vamos fazer a função mais fácil de todas, que é quem? Eu vou até puxar lá para cima aqui, ó. Que é a função de buscar todos os aeroportos. Então, ó, vou até recolher o método construtor Eu aqui. jurava que era o delete. Não. Pô, deletar tudo é a coisa mais fácil que tem. Não, aí não tem graça. A função mais fácil que eu tenho para dizer, no sentido de buscar, né, Tá. buscar os dados, né? A função mais simples que eu tenho, já que eu tenho o banco de dados populado, é mais fácil buscar. Bom, então vamos lá. Agora, esquece todo o resto do código, vou até minimizar aqui para não ficar chamando a atenção de nada, tá? Minimizei aqui o construtor e as minhas propriedades estão aqui. Este aqui vai ser o nosso foco agora, ó. Public task enumerable airport get airports async. Lembra o que essa função faz? Ela traz todos os aeroportos do meu banco de dados. Então eu vou sumir com essa parte daqui, porque agora eu vou implementar a minha função, tá?
Lembrando que aqui eu vou trabalhar com a função de banco de dados, não com a lógica da minha aplicação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um return. Se eu estou falando que ele tem um retorno, eu tenho que definir um retorno para ele. Await, que é no sentido de trabalhar com a função assíncrona. Se eu tenho um retorno assíncrono, eu tenho um retorno await. Await é no sentido de, ó, não mata isso aqui não. Deixa uma thread rodando aqui para receber a resposta do banco de dados quando vier. Tá? O que eu vou falar aqui? O meu Airport Collection, que é o meu objeto, Airport Collection, ponto, eu trouxe aqui. Não tem graça nenhuma esse negócio. Como que eu fazia a busca no meu banco de dados? Lá no Mongo, quando a gente viu a operação direto nele lá, vocês lembram como é que a gente fazia? bb, ponto, DB, ponto. nome da coleção, Isso. ponto, find. Era find, né? Não era? Não era Era para buscar, find. era Encontrar, find. procurar. Find. Encontrar, procurar. Olha aqui o que ele está falando para mim. Igual ou maior que true. Find. Igual maior que true, não. Aí é que entra o pulo do gato. Tá? Qual verdadeiro? Hã? Qual Não. verdadeiro? Airport, não. Airport Collection. Ó, vou explicar aqui. Esquece o erro por enquanto, tá? Deixa o erro quietinho ali. O ponto find, deixa eu ver uma coisa, eu escrevi certo? Airport Ports. Collection. Faltou essa aqui. Aí, pronto, agora vai parar de dar não. O meu objeto Airport Collection, que é esse cara aqui, que é do tipo Mongo Collection do Airport. Mongo Collection, lá na função do banco de dados, eu não uso db.collectionname.find. Sim. Este cara já tem todas as funções da operação do banco pronta para mim. Ah, Ele já tá. A está tudo extensão que foi implementado. baixada. Isso é o driver do banco. É esse cara que eu falei que faz toda a mágica para nós. A função de busca no banco de dados já está implementada aqui na função find. Isso aqui que está dentro do parênteses, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou explicar escrevendo. Quando ele fala isso aqui, olha o que ele traz. Eu vou propositalmente pus errado aqui, ó. Olha só. A extensão lá, a função find, tá? Não tem sobrecargas que não levam argumentos. Tem que ser, levam zero argumentos. Levam zero argumentos aqui não tem argumento nenhum. Não tem parâmetro nenhum. Então, quer dizer, eu já entendi que essa função aqui, ela precisa de um parâmetro. Não é? Ah, então maior ou igual a zero é maior ou igual a um parâmetro? Não? Não. Esquece o maior ou igual, que lá é um símbolo, um símbolo de notação. É o que a gente chama de função lambda. O que é função lambda? Professor, Oi. nesse caso desse símbolo, ele é a concatenação? Este símbolo aqui? É o igual maior? Não. Não? Ele é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. Public. Peraí. Public void. Nome da função. Abre e fecha parênteses. Isso aqui, ó. Eu estou criando, e tudo isso aqui eu estou criando aqui. É o que a gente chama de função lambda. Ela não tem nome e ela só tem um tipo de retorno. Entendeu? E ao invés de eu escrever tudo isso aqui, criar uma função para pegar o cara que eu quero, mandar buscar lá, tal, fazendo um for, repetindo todas as vezes, porque eu vou trazer uma lista e a gente usa o que a gente chama de função lambda. O que é a função lambda? É uma função anônima. Por que é anônima? Porque ela não tem nome. É um underline. Tá? Onde o retorno dela vai ser true. O que é o true? Tudo que ele achar, ele vai trazer. E aí, como Daí ele vai entra dentro da função booleana. Exato. É a mesma coisa que eu tivesse colocado lá no meu banco de dados. db.airports,
ponto find entre as chaves, true. É isso. Traz todo mundo. Eu não estou querendo uma lista de todos os aeroportos. Traz todo mundo. Função anônima, que eu não preciso declarar uma função só para isso. Eu ponho um underline, onde este símbolo aqui, ó, olha lá, ó, lambda expression. O que é esse lambda expression? É o que a gente chama de função anônima, tá? Onde você não precisa declarar nome, retorno e nem tipo. Ela vai executar exatamente o que você está mandando aqui. Nós vamos ver uma outra função lambda com esse sentido, tá? Uhum. E aí ele continua dando erro para mim. Mas por que ele está dando erro para mim? Agora, tá vendo que ele tirou o erro só do find e pôs em tudo? Ó, se eu tirar isso aqui daqui nesse momento, ó. Inicialmente ele dá o erro só no find, ó. Por que ele dá o erro só no find? Porque está faltando o parâmetro que ele está guardando. Quando eu ponho o parâmetro, ele dá erro em tudo. Por quê? Cara, você não está pedindo para ele uma lista de aeroportos? Então eu tenho que converter esse resultado numa lista. Do tipo assíncrona, porque a minha função é do tipo assíncrona. Vamos amarrar tudo aqui, ó. Opa, o que é errado? Ó, eu tenho uma função assíncrona que vai me retornar uma tarefa, dentro dessa tarefa, uma lista de aeroportos. Aqui nada mais é que o nome dela. Muta aí rapidão, Roberto, tá dando para ouvir. O nome getAirport é assim, quer dizer, eu estou criando uma função que tem um retorno assíncrono de uma tarefa de uma lista de aeroportos. Qual que é o parâmetro que ela recebe? Nenhum, vazio. E aí o que eu estou falando para ele? Cara, o retorno desse cara quando for chamado, você vai aguardar o find do banco de dados, ou melhor, da collection do banco, retornar todos os componentes. Opa! Retornar todos os componentes. E converter isso aqui numa lista síncrona. Parece uma loucura quando a gente vê a primeira vez assim, mas depois que a gente lê por pedaços, fica mais fácil de entender, não fica? Todo mundo entendeu aqui a ideia? Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Só para a gente ver o nosso primeiro endpoint funcionando. Não vou nem me preocupar com o resto, tá? Só para dar o tempo bonitinho de hoje aí. Ó, para não falar que eu atraso todo dia. Eu só tenho, então, agora, para o meu controller, tá? Lembra que é o controller que executa agora os métodos. Ele só tem o de buscar todos os aeroportos, tá? Então, agora nós vamos lá no nosso controller. No meu controller, eu já vou fazer o quê? O mapeamento do HTTP GET. Eu não estou indo buscar informação. O verbo que eu vou utilizar do meu HTTP protocolo é GET. Data Annotation. Lembra disso? Pronto. Tá aqui, ó. Tá bonitinho aqui já para mim. Onde aqui, ó, eu vou colocar. Vou até seguir essa instrução dele aqui, só que eu vou limpar aqui dentro, tá? Então, o meu controller vai ter, antes disso, eu preciso fazer a injeção de dependência dele, o private. Esquece tudo que ele está mostrando ali, tá? O private read only. Cara, porque eu não quero que você fique sugerindo mais nada. O private read only do iAirport. O que ele está fazendo assim? Do iAirport Repository. Eu não vou usar o repositório aqui. Não é o meu controller que chama o repositório ou é o meu controller que chama o meu serviço? Você não tem? O controller chama o meu repositório, tá? Então, eu só vou instanciar ele aqui. Cadê? iAirport Repository. O que eu errei aqui? Opa. Aqui, ó. Usando repositories. Repository authority. AirPort. AirPort.
Tá vendo? Errei lá de Faltou o novo. R. Faltou o R. Part, repository, e agora ele vai trazer bonitinho. Exato. Beleza. E aqui eu vou fazer agora o meu método construtor desse cara aqui. Public, airport controller, airport repository, fazendo a injeção desse cara aqui. Qual que é a ideia da injeção, então? Trazer já os objetos aqui para dentro que eu vou precisar utilizar para eles, tá? Então, voltando na nossa função aqui, ó. Aqui eu tenho um public async iActionResult, que é o cara que aguarda o código do HTTP, este cara aqui, do task, tá? Get airports. E agora eu tenho que falar para ele. Return. O quê? Await. Sempre escrevo await errado, porque eu penso no await e tem aguardar. Airport repository. Get airport async, tá? Não estou preocupado em fazer nenhum tipo de tratamento aqui, ó. O que ele está falando aqui? Eu ouvi um not null ali, hein? Não, not null é só no sentido de... Return, await, não. É só no sentido de fazer o tratamento. Eu não quero fazer o tratamento por enquanto, tá? Eu sei que não vai voltar nada nulo, mas depois a gente faz. Aqui, ele está reclamando por causa do retorno. Eu vou fazer o seguinte, task, aí enumerable, já que ele vai voltar uma lista, né? Enumerable do tipo airport. Não é airport controller, é airport. Voltando. No meu repositório, eu estou falando que a função vai retornar de forma assíncrona uma lista de aeroportos. Lá no meu controller, eu tenho que aguardar uma lista de aeroportos, senão ele não vai conseguir trabalhar, né? Ele está esperando um dado de retorno, então vai chegar outro, nada a ver. Então, não é essa a ideia. Onde o meu método do controller vai se chamar airport. O que esse método aqui vai fazer? Ele vai lá no meu repositório e vai executar a função do get airports async. Ou seja, o meu controller vai chamar o meu repositório, que vai lá no banco buscar os meus dados e vai me trazer de volta. Tá? Entendeu? Ó, vamos rodar já esse cara aqui que vai dar certo já dele executar. Ah, não vai não. Tem que fazer as instâncias lá do programa. Vamos ver. Ele vai dar erro. O bom disso é que vai dar erro. Deixa eu pegar aqui enquanto ele carrega. Aproveitar e pegar a lista para vocês, tá? Fechou. Cadê? Aqui. Copiar link. Tá aqui já no chat para vocês. Ó, a minha API aparentemente está rodando. Tá? Nós não tá vendo. Não, porque eu não abri a tela aqui ainda. Ó, tá aqui. Só que o que aconteceu? Ele está trazendo direto nesse Weather Forecast aqui. Não é isso que eu quero, tá? Ele está trazendo nesse cara aqui. Ó, 404 not found. O que está faltando eu fazer aqui? Está faltando eu fazer, em teoria, a configuração para que minha API entenda o meu serviço e o meu repositório, tá? Vamos ver só se é isso mesmo que está faltando, e aí a gente faz um teste rapidinho nela. Vou fechar aqui a janela, ela vai parar a execução, belezinha. Aqui no meu programa, eu tenho que configurar agora a minha API. Tá vendo que ele só tem o controller adicionado? Eu preciso adicionar tudo que eu criei agora, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que fazer o seguinte. Antes da execução da minha aplicação, tá? Antes do meu app builder build, antes dela ser construída,
eu tenho que falar para ele o seguinte, ó. O builder vai receber um serviço, tá? Que é o cara chamado Ed Singleton, do tipo Airport Repository e builder, tá com o áudio aberto aí. Builder.service.add singleton. Já vou explicar isso aqui. Airport Service. Airport Service. O que eu estou fazendo nesse cara aqui? O singleton é um design pattern de software. O que é um design pattern? É uma estrutura, é um padrão de desenvolvimento, tá? Este cara aqui, trocando em miúdos, este cara aqui, ó, Singleton Airport Service e Singleton Airport Repository, é o que faz a injeção de dependência funcionar. O que é o Singleton? Cara, eu estou garantindo por esse padrão que eu vou ter um objeto único daquele tipo. Então, eu só vou ter um Airport Repository, um Airport Service, um Airport Control e um MongoDB Settings. Esse cara aqui, cadê? Pronto, aqui. Esses dois caras aqui garantem que os objetos criados vão ser únicos para que funcione a injeção de dependência. Beleza? Teoricamente, só isso aqui. Vamos ver agora se ele vai rodar bonitinho. Beleza, a API rodou. Eu não fiz o tratamento disso aqui. Dane-se isso aqui agora, por enquanto. Tá? Onde eu só vou ver se ele vai trazer a minha collection aqui. Eu deixei sem o Swagger de propósito, lembra disso? Então, eu tenho que abrir o meu Postman, que é o cara que nós vamos usar para testar. O endereço que minha API está rodando, está aqui, ó, nesse console log aqui que ele abre, tá? Não é o mesmo console log do JavaScript, mas ele abre sempre esse console aqui, ó. Este aqui é o endereço da minha API, ó. Eu vou copiar ele aqui. E aqui, ó, vou até usar esse aqui mesmo, vou colocar aqui, e aí eu ponho o quê? Barra API, barra airport. Só airport? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Controller. É isso, airport. E aí eu vou dar um get. Ó, então, eu vou trocar aqui por get. Eu tô o endereço batendo da minha API airport. Se eu dar um get, um send aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai mandar a requisição para o meu controller. O meu controller vai instanciar um repository, vai pegar a função que ele chamou baseado no verbo, ó, http get, eu estou fazendo um get no meu endpoint. E vai aguardar isso aqui acontecer, tá? Ó, vou dar um send. Ele vai demorar um pouquinho mesmo, porque ele está indo lá no Mongo do Azure e trazendo para mim aqui. Olha que beleza! Esse é o melhor retorno depois do positivo que a gente pode ter. Por quê? Ele deu erro. Se ele deu erro, é porque a gente fez alguma meleca, tá? Vamos ler o que ele deu de erro aqui, ó. O elemento cit_code não bate com nenhum campo ou propriedade da classe airport. Lembra que eu falei que eu ia deixar o negócio errado de propósito? Se a gente chegar, vou parar a nossa API aqui agora. Venho no aeroporto. Ó. Mas eu tenho citcode aqui. E aí? Mas tá em maiúsculo. Tá em minúsculo. Olha lá, o elemento citcode minúsculo não bate com nenhum. Não bate mesmo. É aqui, ó, no BSON element, no elemento do JSON que está voltando do banco. O que está voltando do banco é um cit com C minúsculo. Tá bom? Vamos dar um play aqui de novo?
e vamos ver se agora ele traz para nós o mapeamento. Quando ele dá o erro de que está falando que não tem item, significa que ele chegou a bater no banco de dados e trouxe para cá. Só que ele não conseguiu criar os dados porque ele não estava tendo referência daquilo ali. Ó, não vou mudar nada, só vou dar um send de novo. Já demorou mais, que é um bom sinal, inclusive. Ou não, depende. Pode estar o banco fora do ar, não está tendo exceção nenhuma, tá? Pronto, olha que lindo, ó. Olha o que ele trouxe para a gente, ó. Todos os 343 aeroportos cadastrados na nossa collection lá no Azure. Ele deu um retorno do tipo 200 ok. Quem que dá esse retorno para nós aqui da nossa API? Este cara aqui, o Task, tá? Onde ele levou 17 segundos para retornar 86 KB de dados. Ah, mas só isso, tudo isso para só 87 KB? Sim. E mapear e reconstruir todos os 343 registros lá do nosso banco de dados. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Beleza? Se a gente buscar aqui, ó, manualmente, ó, pegar o GRU aqui, que é o aeroporto de Guarulhos, ó, tá aqui, ó. Os dados do aeroporto de Guarulhos. Pronto. Nós temos o primeiro endpoint da nossa primeira API funcionando, conectando lá no banco de dados do Azure e do Mongo e trazendo para nós as informações para cá. Tudo bem? Dúvidas? Tá tranquilo. Tem. A lista Tem. aí. Que lista? De aeroportos aí. Tá aqui. Ah, A gente coloca ela. Eu não tenho essa lista. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Ah, Ninguém tem. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou subir o arquivo lá no repositório do GitHub. Opa, santa preguiça de escrever embaixo. GitHub.com, tá aqui. Deixa eu adicionar um arquivo aqui. Tá na raiz mesmo, acho que tá aqui no Downloads. Airports BR, tá aqui. Isso. Livro. Nossa, tem o aeroporto da França, queria ver o presidente apanhando de novo. Eu tinha, cara, um banco de dados com todos os aeroportos do mundo cadastrados. Aí eu separei só pelo Airport BR aqui. Tem aeroporto da França, queria ver aeroporto. Ah, por isso que você falou aqui. Mulher brava tem no mundo inteiro, não tem jeito. Ó, acessem aqui o repositório. Tá aqui o link para vocês, no repositório do Git. Vocês vão baixar esse carinha aqui, ó, airport.br.json, tá? Como que a gente vai fazer o input desse cara aqui? Vou abrir meu Compass aqui com vocês. Ó, vou conectar lá no meu banco. Vocês vão criar aqui, ó, para quem não... Eu vou até excluir o meu, para fazer junto com vocês. Vou derrubar o banco de dados. Então, aqui, ó, no cluster, a gente vai adicionar um banco de dados. O nome do banco é Airports, no plural. E a collection é BR, tá? Do jeitinho que tá aqui, ó. Database name Airports e a collection BR, tá? Aí é só clicar no Create Database. Feito isso, a gente tem aqui, ó, adicionar dados e importar JSON ou um arquivo CSV. Só clicar aqui, busca ele lá onde vocês baixaram, Airports BR JSON, select e import. Pronto, ele vai trazer o banco de dados para vocês, bonitinho. Perfecto? Perfeito. Eu tinha uma senha Rodando. que era assim, Pavilion Perfecto. Oi. Beleza? Beleza.
Show de bola, todo mundo feliz com a primeiro endpoint da nossa API. Amanhã não, quarta-feira, a gente faz todos os outros endpoints. Eu tô pensando como é que eu vou fazer isso no SQL Server. É a mesma coisa, só que você não vai usar o MongoDB Driver, você vai usar o SQL Server Entity Framework. Não, sim, eu falo assim, é que conectou pela web, né? O Mongo. Ele conectou pela classe que nós criamos de conexão com o Ah, não, banco. sim. Na Connection ali, você põe o link, tudo que Isso. conecta lá no. Aqui eu vou ter que criar um link no SQL, porque o SQL tá Ó, rodando em. tá rodando em quê? Tá rodando na máquina mesmo. Da SQL? Você vai É. fazer assim, ó. Ah, localhost. Pronto. Acho que o meu tá 1433 mesmo. Essa mesmo. É 1433 é a porta padrão. É. Só isso. Interessante. Fim de semana que eu tenho que fazer. Tá louco, hein? Peraí. Tentando apagar tudo aqui, pronto. Beleza, gente? Beleza. Alguma dúvida? Quarta-feira, então, a gente continua criando os outros endpoints e as outras funções do nosso repositório e do nosso serviço. Tá bom? Fechou. Oi. Tchau para Não esqueçam de vocês. usar o método Pomodoro. O método Pomodoro ajuda muito. Tchau para vocês, bom descanso e até quarta. Amanhã não Até. tem, tá? Até Tchau, quarta. boa noite. A aula E tá não esqueçam subindo de, já já, não viu? esqueça de assinar a lista. Hã? É. A aula E sobe já bota o já. nome certinho na lista. A aula vai atrasar? A aula sobe já já. A Ah, aula sobe não. já já. A A, não gravada. a não gravação, tá bom. E não esqueça de pôr o nome certinho na lista. O Põe o nome e RA. o RA. O RA principalmente. Ah,